Água demais pode prejudicar a plantação. Na segunda aula sobre doenças em plantas forrageiras, você vai ver que o intenso volume de chuvas na região norte do Brasil pode trazer doenças à pastagem. Bom dia! Então nós vamos dar continuidade ao que a gente estava vendo sobre a parte de doenças de plantas forrageiras. Então a gente vai tratar desse assunto, mais uma vez aqui, dando continuidade, tá? E a gente estava tratando na aula anterior relacionada à parte de etiologia de doenças de plantas forrageiras, né? E a gente vai dar continuação a esse tópico e depois a gente vai falar de qualidade sanitária de sementes e suas implicações na agropecuária. E também a parte de controle de doenças em pastagens, né, que é um ponto fundamental para a gente entender como a gente faz e como devemos fazer para a gente não ter esses prejuízos causados pelas doenças. Nós tratamos anteriormente das causas bióticas e causas abióticas separadamente. Agora, nós vamos falar de um caso real que vem acontecendo no norte do Brasil, né? Em regiões que chovem mais de 1.800 milímetros, principalmente a partir de Mato Grosso, Pará, Rondônia, Acre, uma situação de mortalidade da braquiária marandu, que é a principal braquiária que é utilizada na região, e vem essa situação de causa dessa mortalidade aí, que é bastante séria e que tem causado muito prejuízo na região. E aí a gente vem trabalhando para identificar as causas dessa doença, né? E com sintomas inicialmente em reboleira, como vocês podem ver aí, em várias situações, e à medida que vai a doença vai ampliando, vai ficando a área toda, onde a braquiária vai secando e morrendo, tá? Então, uma coisa que a gente verifica nessas situações, normalmente o solo, principalmente no período das águas, ele tende a ficar mais encharcado, em algumas partes até alagado, né? E a gente consegue ver até o desenvolvimento nessas áreas do tiriricão, né? Que é uma planta típica de solos mais alagados. E na sequência, a gente verifica também, né, nas identificações que a gente vem fazendo, que a gente desenvolveu ao longo do tempo, a presença nas raízes das plantas, né? Essas raízes com lesões, né? Umas lesões radiculares causadas por esse organismo aí chamado, um nematóide, Pratylenchus brachiurus. Esse nematóide, então ele é causa biótica aí. A braquiária vem morrendo com duas situações. Aí do lado esquerdo, aqui a gente pode verificar uma situação, o sistema radicular da braquiária, nessa situação de solos alagados, ele tende a ficar mais definhado, um sistema mais fraco. E aí a planta, porque a braquiária, ela não tolera, braquiária brisanta, ela não tolera excesso de umidade. É uma planta que é bastante intolerante a excesso de umidade. E com isso, ela tende o sistema radicular tende a ficar mais definhado. E o que acontece na sequência, nas raízes que a gente verifica, a presença desse nematóide que causa ferimentos na raiz. E esses ferimentos, por sua vez, tá, a gente detecta, né, nesses ferimentos a entrada de outros organismos, de fungos, tá, e que vão também causar a morte da planta, vai causar murcha e a morte. Então aí nós temos uma associação, né? Uma associação de água, excesso de umidade, associada a nematóide que faz ferimentos e fungos, principalmente nós temos aí o gênero Fusário e temos também o homiceto chamado Pythium. Então é uma associação aí de causa biótica com abiótica, bastante complicada da gente, inclusive, diagnosticar, porque é uma causa complexa. Vocês podem ver aí no carreador, né, nessa imagem, nós temos o carreador por onde escorre a água e aí nós temos, com esse escorrimento da água, leva o patógeno junto e aí vai havendo uma tendência de aumento do problema da doença a partir do carreador ou a partir de num ponto por onde escorre água ao longo da propriedade.
Então, isso aí é uma doença bastante séria no norte que está obrigando o produtor a fazer mudança de braquiária, mudança da área. E muitas vezes o produtor vem e faz, meu pasto está fraco, eu vou replantar esse pasto. E eu já visitei áreas lá no norte do país, norte do Mato Grosso, onde o produtor pegou e replantou a mesma braquiária marandu, que é uma senhora braquiária lá naquela região, e aí o que aconteceu é que ele fez o replantio e o pasto nem se formou direito, a braquiária nova que veio morreu também. Então, aí não adianta, porque você tem o patógeno presente na área, e aí então, no momento que você planta a mesma cultivar, ela é suscetível e ela vem a morrer imediatamente. Então o produtor nem conseguiu colocar animais na área nova que ele formou. E olha que era área grande, 2.000 hectares. Aí a gente vai falar também um pouquinho sobre as sementes. Que papel tem as sementes nesse caso? As sementes de forrageiras, gente, é o ponto inicial para você ter uma boa formação, tem que partir de uma boa semente. Só que a gente ainda tem uma situação bem diferenciada do que a gente detecta do agricultor, né? E aí então a semente que o pecuarista utiliza, a gente vai discutir aqui esse diferencial entre a semente que o pecuarista utiliza e a semente que o agricultor utiliza plantando soja, plantando milho, tá? E uma coisa que a gente detecta, porque as sementes, né, tanto de todas as culturas, né, se a gente não tiver os cuidados adequados com as sementes elas são grandes veículos de disseminação de fungos, nematóides, bactérias, vírus. E aí então, tanto aderido a ela, dentro dela ou externo a ela, junto dela, da semente, a gente pode levar esses organismos. Então esse é um problema bastante sério que acontece com as sementes de forrageiras, exatamente porque essas sementes, daqui a pouco a gente vai falar em relação à parte de pureza dessas sementes, que é um caso bastante sério que ocorre, tá? Onde o produtor ainda está utilizando semente de pureza baixa. E eu quero só ressaltar aqui para vocês em relação à parte dos impactos dos patógenos associados às sementes, né? Eles são introduzidos, né, em novas áreas, então esse é um problema bastante sério. E aí, no momento que ele é introduzido em nova área, ou ele está presente lá e você faz a semeadura, ele vai reduzir stand na sua pastagem. E aí, então, um pasto que você vai formar e em pouco tempo já conseguir colocar os animais para fazer o primeiro pastejo, às vezes você vai ter que deixar por mais tempo para deixar o pasto sementear, para que ele reponha a semente na sua área para você ter uma formação boa. Só que isso aí demora muito, essa formação aí demorada, ela prejudica, né, o desempenho da sua propriedade, já que você podia colocar o seu gado com 3 meses, 4 meses, às vezes tem que esperar 6, 7. Isso aí é prejuízo. Um problema da semente também, desses patógenos associados, é na integração lavoura-pecuária. Nós temos patógenos que são comuns às doenças, são comuns às forrageiras, mas que são comuns também nas culturas, como soja, milho, arroz e outras culturas. Então a gente tem que ter esse tipo de cuidado, porque senão a gente acaba levando o patógeno, às vezes, na semente de forrageira e depois prejudicando uma cultura da soja nos sistemas integrados. Os patógenos na semente também, principalmente para os produtores de sementes de forrageiras, eles são entraves para a exportação. Os países importadores, eles exigem que a semente tenha uma sanidade. E aí, então, muitas das situações, a semente não pode ser exportada, ou quando é exportada, ela é devolvida ao produtor, porque ela não passa dentro dos padrões de sanidade do país importador. Vocês sabem que o Brasil é o principal exportador, produtor, consumidor, exportador de sementes forrageiras tropicais no mundo. Então, a gente exporta muita semente e isso aí dá um retorno muito grande, um retorno econômico muito grande para o país. Na braquiária aí, a gente tem associada à semente aí a mela das sementes, né?
E essa mela é uma doença que ocorre nas flores da planta e não deixam formar sementes e forma essa estrutura aí, uma estrutura de resistência do fungo chamada escleródeos. Ela é muito importante, essa doença, para o produtor de sementes. Para o pecuarista que utiliza o pasto, essa doença não tem sido problema, já que a planta produz bastante sementes, ela semeia e também não tem problema de intoxicação para os animais. Então, é uma doença importante, principalmente para o produtor de sementes. Outra doença importante também para o produtor de sementes é exatamente o carvão da braquiária. Tem braquiária que dá 60% a 70% de carvão, e isso aí prejudica muito a produtividade de sementes. Aí os nossos produtores de sementes, eles têm que fazer tratamento, além de tratamento de sementes, e também controle na parte aérea para conseguir produzir bastante, principalmente na braquiária brisanta, cultivar piatã. Ela é bastante suscetível a essa doença. No pânico, nós temos essa doença também associada a sementes, né? Que é a cárie do sino, né? Que causa essa estrutura na semente, esse pó parecendo um pozinho de café. E, na verdade, é um fungo que causa essa doença e interfere muito na produtividade de sementes também. Falando aí um pouquinho do papel da semente na disseminação de patógenos, e ao fundo vocês verificam aí essa imagem, né? E onde vocês têm uma situação de semente e outras coisas juntas. Essa é uma característica, eu vou falar essas outras coisas, né? Que estão associadas aí à pureza, né? E uma característica nossa, né, infelizmente ainda, o baixo valor cultural. O que é valor cultural? É pureza vezes germinação. Às vezes você tem uma semente, o mínimo da pureza que é exigido hoje pelo Ministério da Agricultura é de 60%. Tá? Então, ou seja, nós podemos ter, legalmente falando, 40% de impureza. Eu ainda não vi nenhum produtor de soja ou de milho plantando semente com 60% de pureza. Isso aí, normalmente, eles plantam com 99% de pureza. E porque a impureza, além dela não germinar, ela ainda leva problemas para a sua lavoura. Então, é isso que é um ponto que eu quero chamar bastante atenção do produtor, nesse sentido de buscar utilizar, lá no controle, daqui a pouco nós vamos falar, controle, usar semente de alto valor cultural, semente com alta pureza, tá? Então, se você tem uma semente com valor cultural de 54, você pega 90%, 96, 54. Então, uma semente com 90% de germinação, mas tem 60% de pureza, a gente vai ver uma situação como essa. E aí, quando você separa aquelas sementes anteriores que eu estava mostrando, você vê palha, sementes, torrões, sementes de planta daninha, patógenos, de alguma maneira, seja aderida à semente, aderida à palha, ou junto dessa mistura que a gente está vendo aí. Então, isso aí, gente, é uma semente comercial que eu peguei e separei. Veja, nós temos palha, nós temos semente, nós temos torrões. Então, o que nos interessa é só essa imagem do meio, que são as sementes. O restante é desnecessário, né? Então, a gente precisa buscar trabalhar com sementes puras, né? Esse é um ponto que já entra lá na parte de estratégia de controle. As sementes, elas veiculam, então, fungos, né? Como vocês podem ver aí, fungos nas sementes. Esses organismos vão prejudicar a germinação dessa semente, vão ser transmitidos para a planta jovem, tá? Em várias situações, como bipolares, ele é um fungo transmitido por sementes. Então, o que acontece? Logo que a planta germina, forma a plântula, ela já está sendo infectada pelo esse patógeno que veio junto à semente. Então, é fundamental aí, então, a gente adotar a estratégia lá no início, lá da nossa semente, fazer um tratamento dessas sementes com um fungicida, que
é uma técnica simples, barata e muito eficiente. Uma outra situação aí, no caso, o mofo branco, né? Para sistemas de integração lavoura-pecuária, tá? Eu já tinha comentado na aula anterior, o estilosante como sendo uma planta suscetível também, e esse mofo branco é extremamente importante para as culturas da soja, ervilha, feijão, né, girassol. E aí, se você faz a integração e leva sementes de estilosantes ou de outra cultura que tenha os escleróides aí à nossa direita, né, que são essas estruturas pretas parecendo cocô de rato, isso aí é a estrutura de resistência do fungo que sobrevive por muito tempo no solo. Então a gente tem que evitar a entrada dessas estruturas no campo, porque vão prejudicar diferentes lavouras que a gente possa utilizar que sejam suscetíveis a esse patógeno que chama esclerotina e esclerotiora. O problema da nossa semente, ela vem aí, ó. Eu estou chamando a atenção agora da parte de fitonematóides. Os fitonematóides, nós temos aí sistema de colheita, né? Nós temos o nosso sistema típico de colheita, ele é por varredura, né? Então a gente corta a palhada e depois a gente colhe as sementes varrendo o chão, usando máquinas especializadas para fazer um processo de varredura, de sucção da semente, mais vem torrões e tudo, e aí depois vem um sistema de beneficiamento para separar torrões, palhada, tal, das sementes. Mas nosso sistema é assim, é colhido do chão, né? E colhendo do chão, nós podemos trazer aí, ó, se essa palhada de braquiária que nós estamos colhendo aí, semente de braquiária, ela foi plantada numa área que tinha Heterodera glycinis na soja, nós podemos estar coletando junto às sementes da braquiária, estamos coletando também os cistos do nematóide Heterodera glycinis. Quem é agricultor que produz soja sabe que é uma doença, um nematóide muito sério na cultura da soja. Então vocês veem que a semente de pastagem, se ela não for pura, ela vai estar levando aí alguns nematóides para outras áreas. Tá? Eu dei o exemplo aqui do Heterodera glycinis, tá? Mas tem outros, como por exemplo pratilencos, que eu vou comentar na sequência. A localização das sementes, né, dos patógenos, dos nematóides na semente, pode ser na radícula, na bainha, na semente em si, mas também nós temos o caso das sementes junto, tá? O nematóide estar junto da semente. É o caso de Heterodera glycinis, do pratilencos que vai no torrão, né, junto aos torrões. Daí os torrões eles devem ser eliminados no processo de beneficiamento. Aqui a lista dos nematóides que são mais frequentes, alguns associados diretamente à semente de braquiária, o pânico, e também os dois últimos aí, que é o pratilencos e o Heterodera, que vão muito associados aos torrões, e não diretamente na semente da forrageira, mas junto aos torrões, a palhada que a gente utiliza, no caso, quando é semente não pura, certo? Aqui tem alguns nematóides para fins no caso, para exportadores de sementes, são alguns nematóides que são considerados entraves para exportação. Então, são vários deles aí para diferentes países. Controle desses patógenos, né, nas forrageiras. Aí vem um grande desafio para nós. Nas sementes, ele tem que ser de baixo custo, sem prejuízos consideráveis à viabilidade. Tem casos de uso de utilização de fungicidas, como também tem o caso de tratamento térmico com água quente, ácido sulfúrico. Então, aí para cada situação, a gente tem que definir uma estratégia adequada, sem perder a viabilidade da semente, é lógico. E do outro lado, no campo, normalmente em áreas de pecuária, o uso por exemplo, de fungicida é de pouco uso, exatamente porque o controle ele tem que ser de baixo custo, porque as nossas áreas são extensas. É diferente de áreas de soja e milho, que o custo por unidade diária o custo por unidade diária é menor. Agora, então ele deve ser duradouro e sem prejuízos consideráveis para o meio ambiente. Aí vem a estratégia de controle aqui numa síntese, né?
uso de sementes puras, oriundas de fontes idôneas. Aí eu chamei a atenção do puras, gente, porque exatamente por causa dessas condições que a gente explicou antes. Vamos usar semente pura. Já existe técnica. Ela fala, mas eu não consigo semear. Consegue sim, é tranquilo, existem máquinas hoje adequadas para fazer semeadura de 2, 3 kg de sementes por hectare sem problema algum. Usem sementes puras, que você está eliminando muitos problemas de plantas daninhas, de pragas, patógenos, e só de usar semente pura. Vamos fazer igual o agricultor utiliza. A semente de boa qualidade sanitária, isso é fundamental, verificar como ela está. O tratamento de sementes, eu acabei de dizer que é muito importante a gente fazer esse tratamento de sementes, usando fungicidas, e também manejo de solo, né, adequado de solo, diversificação de forrageiras, né, é importante isso aí. Como eu disse, o controle químico ele é pouco aplicável em grandes extensões nessa situação, até mesmo a gente não tem nenhum fungicida registrado para aplicação em parte aérea. E o uso de cultivares resistentes, que é a linha principal de trabalho que a gente tem dentro da Embrapa, que é a gente lançar cultivares resistentes exatamente para viabilizar, no momento que o produtor compra a semente daquela forrageira, ele já está levando junto a resistência, que é uma coisa que é a forma mais barata que tem que existe em termos de formas de controle da doença. Então, diante disso, é importante vocês considerarem esses aspectos todos como relevantes. No caso de tratamento de sementes, nós temos aqui só dois fungicidas que são registrados, e esses fungicidas podem ser utilizados para tratamento de sementes com resultados muito bons. Como eu disse, a resistência de plantas forrageiras é a principal arma, a principal estratégia que a gente tem. A gente pode ver nesse slide aqui, plantas que estão morrendo ou que já morreram e suscetíveis a uma doença e a outras bonitas. Então, é essa forma de trabalho que a gente faz exatamente para identificar plantas resistentes, né, às diferentes doenças que a gente tem nas forrageiras. Essa é a principal estratégia de controle que a gente vem utilizando. Então, era basicamente isso. Eu quero agradecer a participação de todos. Muito obrigado.